Joãozinho quer começar a se alimentar bem, fazer dieta e ficar forte. Ele tem o costume de consumir leite e seus derivados. Ele lembra que viu uma vez que beber leite é importante para fornecer cálcio e deixar os ossos fortes, além de fornecer proteína. Ele foi pesquisar na internet para verificar se o leite era realmente uma boa escolha e de repente... Meu Deus, o que é isso? O que é que entraria como terceiro pior alimento? Leite. Então, o corpo vê aquilo ali e ele acha que é um extraterrestre. Então ele vai gerar todo um processo inflamatório de defesa. Quem come leite vive inflamado, ok? Você nunca viu um animal bebendo leite de outra espécie? Isso não existe na natureza. Você nunca viu um animal adulto tomando leite? Eu sou do interior, sou do mato. Vaca tirou o leite, 3 horas não ferveu, estraga. Como que você vai sair de um estado para o outro com um caminhão cheio de leite e não estragar? Leite de caixinha tem uma coisa chamada formol. Formol é o que se usa para conservar cadáver na faculdade de anatomia. A vaca grávida, quando ela prenhe, como você queira falar, quando ela dá leite, ela produz uma substância chamada estrona. Estrona é cancerígeno, aumenta o risco de câncer de mama e de próstata. Então você que toma leite de caixinha, você está correndo... Gente, não sobra nada pra comer. Calma, cara, respira. Não é esse terror todo não. A internet adora transformar um alimento em vilão, mas a nutrição não funciona assim. Hoje eu vou te explicar de forma simples e baseada na ciência se o leite realmente inflama ou se isso é só mais um mito espalhado sem contexto. Mas antes de tudo, o que é inflamação? Antes de sair dizendo que algum alimento inflama, a gente precisa alinhar uma coisa básica. O que é inflamação de verdade? A inflamação não é um sinônimo de se sentir mal depois de comer. A inflamação é uma resposta protetora do organismo, ativada quando existe algum estímulo nocivo. Ela serve para eliminar patógenos, reparar tecidos e restaurar o equilíbrio do corpo, o que a gente chama de homeostase. Os sinais clássicos de inflamação são vermelhidão, inchaço, calor, dor e perda da função do órgão-alvo. Isso é inflamação e é algo necessário do corpo. O problema não é a inflamação em si, o problema é quando ela se torna excessiva ou crônica. Aí sim ela passa a estar associada a várias doenças. Por isso, quando falamos que o alimento inflama, precisamos entender que não basta causar desconforto, ele teria que ativar esses mecanismos. Mas afinal, o leite inflama pessoas saudáveis? De acordo com a maior parte das evidências científicas disponíveis, não. Revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados mostram que o consumo de leite e derivados não tem efeito pró-inflamatório em adultos saudáveis. E mais, em muitos estudos, o consumo de laticínios mostrou um efeito neutro, inclusive em pessoas com sobrepeso, obesidade ou síndrome metabólicos. Mas traduzindo, não só o leite não inflama, como em alguns contextos ele pode até reduzir inflamações. Além disso, estudos também não encontraram associação entre o consumo de leite, queijo ou iogurte e inflamações intestinais ou aumento da permeabilidade no intestino de adultos saudáveis. Inclusive, entidades como a Associação Brasileira de Nutrologia e a Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição são bem claros. Não existe base científica para classificar o leite como um alimento inflamatório. Para não dizer que não existe absolutamente nada na literatura, existe um estudo feito no laboratório que sugeriu que o leite UHT, que é o de caixinha, poderia causar alguns sinais de inflamações em células isoladas, mas os próprios autores reforçaram. Isso foi só em uma célula in vitro e não em pessoas, ou seja, não dá para dizer que isso acontece no corpo ser humano. Então por que tanta gente passa mal com leite? Agora vem a parte que muita gente se confunde. Passar mal com leite não significa que ele é inflamatório para todo mundo. Existem mecanismos específicos que explicam isso. Primeiro vamos falar sobre a intolerância à lactose. A causa mais comum do desconforto com leite é a intolerância à lactose. Isso acontece quando as pessoas têm pouca ou nenhuma lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, que é a lactose. Sem essa enzima, a lactose chega intacta no intestino e fermenta, gerando gases, distensão abdominal e diarreia. É importante lembrar que isso pode variar muito. Algumas pessoas continuam produzindo lactase na vida adulta e não tem problema nenhum, enquanto outras sentem sintomas até com pequenas quantidades. Por isso, não dá para generalizar, depende da genética e da tolerância individual. Isso é um problema digestivo e não imunológico. Agora, na alergia à proteína do leite de vaca, o cenário já muda completamente. A alergia em si envolve o sistema imunológico. O corpo reconhece a proteína do leite, que é a caseína, como uma ameaça e reage contra ela. Pode causar sintomas na pele, no sistema respiratório, no intestino e, em casos graves, até anafilaxia. É uma condição muito comum em crianças pequenas e muitas vezes aparece com o tempo. Em adultos, é bem menos frequente, e nesse caso sim, o leite atua como fator inflamatório, mas apenas em quem tem alergia. Agora vamos falar sobre a beta-caseína A1 e A2. O leite tem diferentes tipos de proteínas chamadas de beta-caseínas. Algumas vacas produzem a beta-caseína A1, durante a digestão liberam uma substância que pode irritar o intestino em algumas pessoas, causando dor ou desconforto. Já o leite da proteína A2
não libera essa substância, e muita gente relata melhor tolerância. Em alguns países já existem leites rotulados como A2, mas é importante dizer, as evidências científicas ainda são limitadas, ou seja, pode ajudar em casos específicos, mas não uma solução mágica. Agora, tendo isso em vista, a gente já pode alegar que a intolerância não é uma alergia. Isso aqui é fundamental para deixar claro. A intolerância não é alergia. A alergia envolve o sistema imunológico e a intolerância envolve o sistema digestório. Quem é intolerante de verdade não corre risco de choque anafilático, diferente de quem é alérgico. Misturar intolerância com alergia é um erro básico, mas muito comum na internet. O leite que a gente comumente consome, ele tem algumas variações. O que mais varia nele é o tipo de processamento, que é o UHT. O UHT é Ultra High Temperature. É um processamento que aquece o leite bem rapidamente, a uma temperatura muito alta e depois resfria ele logo após. É um processo muito rápido, isso elimina micro-organismos que poderiam causar doenças e permite que o leite seja armazenado por muito mais tempo. Isso também é aliado ao fato da caixa do leite, ela permite que o leite seja armazenado por meses sem estragar, porque combina tanto o fator do processamento HT e a embalagem asséptica multicamadas, que protege e bloqueia o leite ser exposto à luz solares, ao oxigênio e à umidade. Essa tecnologia mantém o leite protegido até que o lacre seja aberto e ele seja exposto ao oxigênio. Depois que você abre a caixa do leite, ele entra em contato com o ar e começa a estragar mais rapidamente, por isso que ele dura meses no mercado, mas pouquíssimo tempo em casa. Essa história que ele mata bactérias boas não faz muito sentido. O leite ele não é um probiótico natural. O HT só garante a segurança e evita que você consuma micro-organismos que poderiam deixar você doente. Também existem outras variações de processamento do leite. O leite saquinho, por exemplo, ele é pasteurizado. O que é isso? É um processo similar ao HT, só que é uma temperatura menor e por um pouco mais de tempo. Justamente por ele não ser vendido na caixa séptica, ele dura bem menos tempo do que o HT. Sendo assim, ele precisa ficar o tempo todo na geladeira, ou em ambientes mais refrigerados, como é vendido no mercado. Já o leite em pó é apenas desidratado, o que facilita o transporte e a conservação. Cada tipo tem sua vantagem prática, mas nenhum deles é venenoso ou perigoso. Agora eu vou falar sobre alguns mitos sobre o leite que são mais divulgados por aí. O primeiro mito que eu quero abordar é o fato do leite roubar cálcio ou não fazer bem para os ossos. Esse mito eu sinceramente não sabia que existia até fazer um levantamento do material para esse vídeo. Para ser bem direto, se isso fosse verdade, ninguém sobreviveria um dia tomando leite ou derivados. O leite é uma das principais fontes alimentícias de cálcio biodisponível. Além disso, ele fornece proteína e fósforo, que participa da saúde óssea. Um dos argumentos que encontrei para essa afirmação é que o leite é um alimento ácido ou acidificante, e para neutralizar a acidez desse leite, o corpo retira a cálcio dos ossos para enfraquecê-lo. E essa ideia de o corpo tirar cálcio dos ossos para neutralizar a acidez do leite não faz sentido. Quem controla o pH do sangue são os pulmões e os rins, através do sistema tamponário. E ele não retira a cálcio dos ossos. Outro mito é sobre o leite ter hormônios e estrogênio. O leite tem hormônios naturais como qualquer alimento de origem animal, mas são quantidades mínimas. Um copo de leite tem muito menos hormônio do que o próprio corpo humano produz naturalmente em um único dia. Quando a gente consome, eles são quebrados na digestão, assim não entrando diretamente no organismo e bagunçando os hormônios. E no Brasil, o uso de hormônio para aumentar a produção de leite é proibido. Alguns outros mitos que envolvem o leite seria que ele causa muco, acne e por isso ele seria o pior alimento do mundo. Não há evidência do que o leite aumente a produção de muco ou piore asma em pessoas não alérgicas. Também não existe base sólida para dizer que o leite causa acne, depressão ou ansiedade de forma generalizada. Alguns estudos já até investigam essa associação, mas os resultados foram inconsistentes e não confirmam esse efeito. Grande parte dessas afirmações vem de posts, vídeos e opiniões, não de artigo científico. Além disso, tem um mito de que o leite é só para bezerro, que o ser humano é o único animal adulto que não consome leite. É verdade que animais selvagens não costumam beber leite depois do desmame, mas não porque não poderiam. Animais oportunistas, como gatos e cães, bebem leite de outras espécies quando têm acesso. A diferença básica é que eles não têm agricultura ou pecuária para tornar isso parte da dieta regular deles. No mundo animal, o desmame acontece porque a fêmea precisa se preparar para uma nova gestação, não porque o leite deve ser adequado. Já os humanos, por capacidade cultural e tecnológica, domesticaram animais e passaram a usar o leite como alimento além da infância. Isso foi fundamental para a sobrevivência em época de escassez de plantio. Com o tempo, em algumas populações, o corpo se adaptou e continuou produzindo lactase na vida adulta. Em outras, como na Ásia, isso infelizmente não aconteceu, e é por isso que algumas pessoas toleram leite e outras não. Também tem o mito de que o leite tem em sua composição formol e soda cáustica, que segundo a minha pesquisa, esse mito teve origem em uma história real e mal interpretada de um caso que aconteceu aqui no Brasil, em que empresas adulteraram leite com substâncias proibidas, como o formol e a soda cáustica. Isso aconteceu em 2013, na chamada Operação Leite Compensado, descobriram a fraude criminosa para mascarar leite estragado. Mas é fundamental entender que isso não faz parte da composição natural do leite. Não existe formol ou soda cáustica no leite que você compra legalmente no mercado. Esses casos foram exceções criadas
criminosas, não regra da indústria. Mas afinal, quando evitar leite faz sentido? Evitar leite faz sentido em situações específicas, como a alergia à proteína do leite, que você deve excluir totalmente o leite, ou a intolerância à lactose, que pode ser ajustada ao tipo de leite ou derivados. E você também pode suplementar a lactase, com orientação devida de um profissional de saúde. Mas para você ter noção total, eu recomendo que você faça alguns exames sorológicos e consulte algum profissional de saúde, para você ter certeza que você tem alguma dessas duas condições. Enfim, o leite não é vilão, não é herói. O problema começa quando a internet transforma informações fora de contexto em pânico. A nutrição não é sobre demonizar alimentos, é sobre entender o corpo, o contexto e a ciência. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que, para ajudar, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Comentem aqui embaixo qual outro mito alimentar vocês já ouviram. E se você quer aprender sobre nutrição sem modismo, sem terrorismo e com base em ciência, escreve por favor aqui no canal. Forte abraço.